correção do solo, calagem e adubação mineral. Então, aqui eu coloquei só pode passar para o próximo. Olha aí, duas coisas importantes. Calagem, que está ligado a necessidade de aplicar o calcário, ele tem que estar sempre trabalhar por saturação por bases. Para as pessoas que não têm muito conhecimento sobre isso técnico, sempre procure um agrônomo, porque ele te ajuda, procure a Ascob, procura o pessoal da assistência técnica, porque os meninos são qualificados para isso e ajudam vocês. A gente tem que trabalhar pelo menos com a saturação de bases, que é a soma de todas as bases, que é cálcio, potássio, magnésio e outros, né? E a gente chegar a 50% e o magnésio ao mínimo de 5 milimol por decímetro cúbico. Então, são regrinhas que a gente tem que seguir para a mandioca, né? Não aplica mais que 2 toneladas por hectare. Se tiver mais que 2 toneladas, fraciona isso em 2 anos, em 3 anos, conforme for. E olha lá como as plantas precisam de nitrogênio, né? Olha lá, nitrogênio 0 na hora de plantar. A planta não precisa de nitrogênio, nem ureia e nem da cama de frango, do xixi, que a gente leva lá a cama de frango, achando que vai ajudar, que só tem nitrogênio, a grande parte dele é nitrogênio, ele não ajuda na fase inicial da planta. Mas o fósforo, que é o que está escrito lá, P, olha lá, conforme o nível de fósforo que eu tenho no solo, eu tenho que colocar de 20 a 80 quilos de fósforo por hectare. E para quem está nos ouvindo, nossos solos são deficientes em fósforo, então a gente precisa estar sempre colocando o fósforo, quando ele está baixo, perto da planta, para que a planta absorva o mais rápido possível. E a mandioca é dependente de fósforo. Fósforo é o que a gente chama lá na Casa da Agricultura de super simples, né? Comumente. E depois a gente precisa também de potássio, numa menor quantidade, mas precisa. Então, se nós colocarmos fósforo e potássio na implantação da cultura, com certeza você vai sair de 11, 12 toneladas para 15, 16, 17, e vai compensar. Mais tarde, daí fala lá, adubação mineral de cobertura, que é a aplicação do nitrogênio. E daí a gente faz lá até 40 quilos de nitrogênio, aos 30 e 60 dias, a gente parcela esse nitrogênio para que a planta possa assimilar. A gente não coloca de uma vez, porque eu, gordão aqui com os meus 100 quilos, né, eu como um prato de 1 quilo tranquilamente, né? E o José Mário não adianta comer mais porque ele não vai engordar, ele continua magrinho como sempre. Edson come bastante farinha, né? Então ele também está engordando. Mas as plantas, elas são extremamente inteligentes. Elas comem o que elas precisam. Você não vê planta gorda, você vê planta gorda? Você vê planta magra? Não, né? Elas comem o que elas precisam, né? Então, a gente tem que colocar o que elas precisam. Não adianta colocar mais, não adianta nem, né? Mas se faltar, elas vão sofrer, né? Se faltar para mim, eu como 1 quilo, se eu comer meio quilo, com certeza eu vou virar um magrinho, né? Então, e não adianta colocar tudo de uma vez. O cara que não come mais que meio quilo, não adianta fazer ele comer meio quilo para não ter que jantar. Ele não vai aguentar, ele vai passar mal. Então, a gente parcela isso para que as plantas possam assimilar. Próximo. Vou tentar acelerar um pouquinho mais. Próximo, formas de manejo de preparo do solo. Agora vem uma resposta. Próximo. Pode ir passando, Jaciara. Aqui é um trabalho do Carlos, um outro aluno nosso, próximo. Vai passando. Ele trabalhou com 2 variedades. Aqui é uma nova resposta sobre variedades para vocês. Poti branca e mulatinha, 2 variedades fenomenais, com características diferentes, mas que dão resultado também. E nós fizemos uma questão do trabalho com preparo de solo. Olha que assunto, que trabalho interessante. Arado, o primeiro preparo era arado e grade, mas grade aradora, grade niveladora. Depois era grade aradora, mais grade niveladora sem aração. Então, nós tiramos a aração. O custo hoje do sistema de produção está na aração. É muito caro fazer aração.
Depois a gente usou subsolador a 50 centímetros e o escarificador a 30 centímetros. O escarificador, mais para frente eu vou tentar falar, mas a gente precisa sentar em outro momento para fazer uma live sobre essas formas de preparo. E depois a gente aplicando calcário ou não calcário. Olha só, próximo. Olha os resultados. Isso daqui é um subsolador, para quem não conhece, ele tem hastes e ele entra em profundidade no solo. Na verdade, esse daqui é o escarificador. O escarificador, ele vai até 30 centímetros de profundidade. Ele faz o mesmo trabalho que o arado, e ele é um sistema vertical. Ele mobiliza menos o solo, e a gente não tem problema de perder o solo, tanto como uma aração e como uma gradagem. Próximo. Isso daqui já é um subsolador, que ele trabalha camadas mais profundas, e aqui ele está colocando calcário em subsuperfície. Então a gente tem máquina para tudo. Esses dois sistemas, o subsolagem ele é mais usado para descompactar o solo, enquanto que a escarificação é um processo de preparo do solo que substitui o arado. Se a gente pudesse entrar nesses trabalhos com escarificação, os produtores ganhariam muito em termos de qualidade do solo. Próximo. Então, era só para mostrar para vocês quais são os processos. Respostas. Variedade 1, Potibranca. Variedade 2, Mulatinha. Olha, a Potibranca produziu, em média, 34 toneladas num ciclo de 13 meses no recôncavo da Bahia. Não é fenomenal? Qual que é a relação, Edson, de uma tonelada produz quanto de... É 0,40, né, que produz de farinha? 33, professor, 33%. Então, se a gente multiplicar aí 30 toneladas por 33%, veja quantas sacas a gente teria de farinha. Vê se não dá para ser feliz. Qual é que fez aí? Aqui não estão os dados para não perder... 99. 300 toneladas por... 34 toneladas, 34 mil quilos, vezes 33%, né? Certo. 11.220. Dividido por saca de 60, é isso? Por 50, daria 224 sacos. Então, não tá bom? É isso? Tá ótimo. Então, e olha a outra. Mesmo ela não estando tão bem, ela produziu 24 toneladas, tá bem pra caramba. Então, duas variedades que nós podemos apostar para o recôncavo. Potibranca e Mulatinha, e a primeira variedade lá que eu falei para vocês, que é a Criaminino. Então, a Potibranca e a Mulatinha, elas aceitam poda. Então, elas já podem trabalhar com 12 meses, 13 meses, até 18 meses. A Criaminino já não se ajusta tanto a esse sistema. Bom, quando a gente vai aqui, P1, P2, são os preparos diferentes, a gente vê que, independente do preparo, eles produziram muito próximo. Arado, grade, produziu 30 toneladas, e o escarificação produziu 27. Tecnicamente, é como se eu estivesse fazendo uma partida de futebol e o jogo terminasse 0-0, entendeu? Ou 1-1. Aqui não importa o tipo de preparo. Mas só que eu não trouxe os custos aqui. Os custos com aração são 3 vezes maiores do que o custo com escarificação. E daí, do ponto de vista de conservação do solo, a gente ganha muito, muito, muito. Então, a gente não perde solo, tem um custo menor de produção com as operações mecanizadas e tem a mesma produção. Então, não importa. Eu posso partir para produção com escarificação, que é aquela máquina que eu mostrei, e parar de fazer aração. Aração é muito caro, gente. O custo da aração por hectare hoje gira em torno de R$250, 300. É R$250 a menos no bolso do produtor. Tá ok? E aí, sem calcário e com calcário também não teve diferença. Por quê? Porque a área precisava de muito pouco calcário, a gente só colocou 300 quilos. Mas se eu tivesse numa área que tivesse uma diferença grande de calcário, necessidade de calcário, com certeza mudaria muito isso.
então o calcário não influenciou nesse processo. Olha aí, trabalho fenomenal apresentado trabalho feito aqui por nós, e um aluno também, o Carlos, que está formado também. Próximo. Aí é só mais resultados, mas o que eu já falei lá já está importante. A variedade 1 produziu mais em todos os sistemas, a poti branca produziu mais em aração e mais mas produziu lá 41,98 toneladas na aração, e a média do sistema com escarificação foi 40. Então, foi fenomenal. Produziu mais no sem calcário e produziu mais no com calcário. Próximo. Então, são duas variedades aí recomendadas para a gente começar a trabalhar. Qual é o futuro? A FAO, que é a Fundação das Nações Unidas, da ONU, elas criaram um livro fenomenal que usou muito dos brasileiros, do conhecimento dos brasileiros. Nós temos o conhecimento, é claro, nítido, nós temos o conhecimento mundial no sistema de produção de mandioca, o país está à frente de todos os outros países, e nós precisamos colocar o Recôncavo também nessa vanguarda aí, né? Então, esse trabalho da FAO sobre sistemas agrícolas para a produção de mandioca, ele diz assim: muitos pequenos produtores de mandioca já praticam 3 recomendações, e eu já falei sobre elas: cobertura do solo, diversificação das culturas, ou seja, rotação, usar outro tipo de planta, feijão, milho, amendoim ou adubação verde, e cultivo reduzido ou zero, né? Isso a gente ainda está experimentando. Então, próximo. O cultivo reduzido ou zero é aquele que eu não mexo no solo. Então, diversificação de culturas, esse daí é uma foto aérea aí de um trabalho que nós fizemos lá na Granja Berimbau, né, em Conceição do Jacuípe, e nós plantamos de um lado o milho, do outro lado o girassol, e aí a gente faz a rotação de culturas. Aonde é girassol, eu planto milho, e aonde é milho, eu planto girassol, e assim a gente vai rotacionando e diversificando as culturas. A mandioca precisa disso, precisa muito. Vocês não têm ideia do que pode responder a produção de mandioca depois de uma adubação verde, é fenomenal. No último congresso em Belém, a gente mostrou isso, um pessoal de uma empresa da Piraí mostrou isso, é fenomenal. Próximo. Aí, ó, diversificação, olha só, a foto mais aqui na frente é um pasto, depois, na sequência, no degradê aí, é uma adubação de cobertura, e lá atrás o milho, né? E a gente vai diversificando. O pequeno produtor tem a maior facilidade de diversificar. Se ele pode, ele é pequeno, não é como o grande, ele pode diversificar, né? Às vezes, um lugar que não foi plantado com nada, ficar com uma planta de adubação verde é mais lucro para ele, porque lá na frente ele vai produzir mais mandioca em cima daquela área. E outra, a gente pode guardar sementes, são sementes crioulas, são sementes, né, que a gente pode guardar. Então, a gente colhe e planta de novo. Próximo. Viu, Marcão? Rapidinho, meu amigo. A gente não pode deixar de falar. Imagine só, a gente está mostrando aí todas as lives que a gente está acontecendo aqui, a gente leva para reflexão. Imagine só, então, no território do Recôncavo, a agricultura extremamente familiar, com potencial. Aí a gente vai para análise, só para a gente pensar. De 100 famílias aqui do Recôncavo, apenas 3 teve assistência técnica, hoje já diminuiu. As prefeituras, a gente chega nas prefeituras, a gente vê uma Secretaria de Agricultura que malmente tem um secretário. Aí só reflexões que a gente tem que fazer, se a gente tem um potencial de desenvolvimento, o que é que falta para você postar em política pública? Ah, Zé Mário, mas você está dentro da política pública. Ótimo, estamos aqui dentro da política pública do Estado, mas ainda é muito pouco. Imagina o potencial que nós temos em mãos para a gente desenvolver nosso território. Mas só uma reflexão para a gente, dentro da técnica aí. Não, é isso mesmo, José Mário. O que tem que ser de política pública? Você fala assim, ó, o pessoal deve falar assim, o Marcão vem aqui e fica falando de máquina. Então, isso é política pública, né? Em vez de dar um trator para política partidária, viu? Quem está me escutando é assim, eu sou apartidário e sou a favor do Partido dos Trabalhadores Rurais, eu sou a favor dos produtores rurais. Então,
o que o José Mário falou é uma coisa importante, é política pública, não é política partidária. Então, em vez de eu dar um trator na época da eleição para uma associação, não, eu vou dar um kit completo com um caminhão, um trator de 45 cavalos, com uma plantadora de 2 linhas e um cultivador que eu vou melhorar a vida de pelo menos 20 produtores. E não custa nada para o governo, do ponto de vista que isso é muito barato, gente, mas pode mudar a vida dessas pessoas que ganham tão pouco. E outra coisa, a maior luta minha não é por aumentar o lucro, o dinheiro, que é importante, mas é diminuir o trabalho penoso. É muito penoso ser agricultor. Quantas pessoas morrem de câncer por ficar trabalhando debaixo desse sol doido, né? Quantas pessoas envelhecem por fazer esforços, puxando enxada, né? Nós temos que mudar essa característica. Ter máquina não é privilégio de grande, de rico, não. É privilégio, a gente merece. Os pequenos produtores, essas máquinas, um kitzinho disso daí custaria 50, 60 mil reais para atender 30, 40 produtores. Já pensou? Enquanto você demora 1 semana, 2 semanas para plantar 1 hectare de mandioca, você planta aí com uma máquina em 2 horas. Pelo amor de Deus. E aí, Marcão, traz uma perspectiva. Então, aí, entrando nesse... É a questão do associativismo e cooperativismo, né? O acesso às políticas públicas hoje se dá pelo fortalecimento do associativismo e cooperativismo. Esse acesso hoje às políticas públicas que aqui estamos, do Bahia Produtiva, da CA, através do Banco Mundial, é justamente esse fortalecimento dessas pessoas, né? Sem bandeira partidária, se reúnem em busca da melhoria. Eu acho interessante esse fato. Eu acho que a gente está numa crescente desse movimento, a gente precisa valorizar o coletivo. Então, associativismo e cooperativismo é fundamental nesse processo, porque são várias cabeças pensando para além da política partidária, né? No objetivo da comunidade. Sim. Não, é isso aí. Eu acho que é importante esse momento até para a gente... Vocês estão percebendo aí, até o final, vocês vão ver que eu vou mostrar dados. A universidade não está parada, existe um louco. Eu falei hoje para um cara aí, quando eu entrei 14 anos atrás na universidade, eu tinha cabelo preto, né? Hoje eu estou aí, já quase virando neve, né? Ficando branquinho. E com trabalhos, e a gente precisa levar isso para o mundo externo, né? A gente precisa, então dá para a gente, né, fazer um acordo mesmo, se você já tem, mas a gente trabalhar mesmo assim, até para propor para o Banco Mundial essas questões de começar com um trabalho mínimo com mecanização, né? E levar... eu deixo até de dar aula para fazer isso, viu? Eu deixo até os meninos órfãos para fazer isso. Mas eu tenho tempo, fazer de segunda a quarta, dou aula na quinta e na sexta, e eu faço de segunda a quarta, é isso. Já está convidado de fazer um projeto piloto, viu, professor? Tá jóia. Eu tenho mais propostas para vocês aí, tá ok. Eu tenho mais propostas com relação às variedades. Isso é até uma proposta... que eu conversei bastante, porque eu trabalho com melhoramento genético de mandioca, eu dou um suporte muito pequeno, mas eu dou um suporte para os melhoristas da Embrapa, e a gente quer divulgar essas variedades. Vocês vão ver que tem trabalhos nossos aí que são extremamente importantes. Bom, mas vamos lá para o plantio direto. A nossa live vai para 3 horas, viu, Edson? Não sei, não. Bom, no sistema plantio direto, olha, pessoal... Para quem não conhece plantio direto, é o seguinte, eu não vou usar mais arado e não vou usar mais grade, tá? De uma forma bem simples. Eu vou plantar em cima do mato. Olha os meninos aí em cima da plantadora, plantando mandioca no meio do mato. Que coisa louca, né? Próximo. Então, eu não uso mais arado, eu não uso mais grade, mas eu cubro o meu solo. Olha aí que bonito. Olha a máquina tem um mecanismo especial, ela corta a palha, ela corta essa parte verde que está aí, e ela deposita o adubo e deposita a maniva cortadinha com 18 centímetros, em vez de você ficar batendo no facão para cortar as manivas, né? Quem corta para nós é a própria máquina. E aí essa foto da direita já está o risquinho onde é que tem adubo e manaíba. Próximo.
Olha lá, no outro momento, lembra que eu falei para vocês, ó, adubação de cobertura, adubação, plantas de cobertura, a Crotalária júncia, olha o que a gente fez, a gente rolou a Crotalária júncia, ela vai morrer e olha os riscos, olha lá, aqui o pessoal, os meninos plantando a mandioca em cima dessa área, e aqui o risco, olha aqui, uma linha de mandioca, outra linha de mandioca, onde que esse rapaz está andando, né? E essas plantas, elas foram dessecadas sem uso de herbicida, elas simplesmente morreram porque eu quebrei o fluxo da seiva. Esse é um outro momento para outro assunto. Próximo. Olha aí uma outra vista, olha, a Crotalária júncia à sua direita, né? E aqui os meninos aí, os heróis, né? O Edson também ajudou nisso. O primeiro trabalho que nós fizemos, lembra, Edson? Foi medição da mandioca no plantio direto. Olha lá que legal. Aí são os meninos, são os heróis. E aqui fazer uma menção ao menino que está de verde da esquerda ali, que quem olha de frente da esquerda, que é o meu fiel escudeiro, que é o Denis, o operador de máquinas, e que quando eu cheguei aqui, ele achava que essa história de plantio direto não dava certo, e ele hoje é a pessoa que fala assim, por que esses caras ficam arando, professor? Não precisa arar, veja a sua área do plantio direto, produz mais, produz melhor, não tem perda de solo. Denis é um operador de máquinas que a gente deveria, se ele aposentasse, contratar para trabalhar com a gente, para falar com os produtores, porque ele é um pequeno produtor também, e que acredita, e hoje é o maior disseminador. Faz plantio direto, né? Bom, e aí a faixa aí, ó, você vê crotalária rolada, e aqui as duas linhas de plantio de mandioca. Próximo. Aí, ó, já é o resultado, aqui já é um outro trabalho na Granja Birimbau. Olha aqui, aqui nós usamos herbicida, a mandioca nascendo no meio do mato. Olha aqui a mandioca nascendo no meio do mato na imagem, aqui a gente atendendo o pessoal do Senar, daquela formação de técnicos, né, do Senar, eles pediram para conhecer plantio direto e mandioca, e aqui, ó, na mesma área que vocês estão vendo ao lado desse pessoal aí, a mandioca já com 3 meses e a palhada cobrindo o solo. Como a mandioca não cobre muito solo para evitar o impacto da chuva, a palha ajuda ela a cuidar. E depois eu passo aí 3, 4 meses sem precisar fazer uma capina, né? Próximo. Essa mandioca, se a gente pudesse, ela não foi colhida ainda, ela vai ser colhida esse ano e a gente vai ver quanto que ela produz lá no Conceição do Jacuípe. A gente quer fazer um evento, um tipo de uma live, um evento online para mostrar essa mandioca e quanto que ela produziu no sistema plantio direto. E lá é extremamente argiloso o solo. Próximo. Aí a máquina de fazer plantio direto, ela tem um mecanismo específico e é uma máquina que custa 15, 16 mil reais. Eu sei que para um pequeno produtor não vai comprar, mas no projeto piloto nosso a gente consegue comprar e começar a disseminar esses conhecimentos, né? Mas basicamente ela tem um reservatório de adubo e um reservatório para sementes que ficam ali atrás. Aqui é onde é um banco para as pessoas sentarem, que elas vão colocando as manivas e a máquina vai cortando e depositando a maniva de 50 em 50 centímetros e na quantidade que eu preciso. Próximo. Aí, ó, então mais uma resposta para a gente. Olha aqui, 11 variedades de mandioca testadas em plantio direto, ok? Feitas no recôncavo da Bahia. A mansa burro, formosa, caipira, tapioqueira, poti branca, verdinha, mani branca, né? Mani branca, eu não tô... quiriris, guaíra, prata e mulatinha. Todas variedades testadas aqui pra gente no plantio direto. Olha lá a produtividade. A mansa burro, 32 toneladas, a mulatinha nessa daqui... tomou um pau, 8,9. Alguma coisa aconteceu com a mulatinha, porque no outro trabalho ela produziu 23. Então, existem esses extremos e a gente não pode descartar. A mulatinha é uma variedade conhecida e boa e tem um ciclo mais longo, dá para a gente trabalhar. Aqui ela tomou pau. Mas se a gente pegar aí, ó, da guaíra para cima, todas as variedades, né, foram bem para caramba. A prata
e a mulatinha que tiveram problema aqui nesse ensaio. Mas ele está sendo repetido já pelo 3º ano e os dados ainda vão ser processados. Mas olha aí, todas em plantio direto, sem aração, sem gradagem. Essa área não vê arado e não vê grade há 13, 14 anos, gente. Isso é uma coisa fenomenal. Eu não uso arado e não uso grade mais nessa área, né? Faço tudo do jeito que eu mostrei anteriormente. E olha aí a produtividade. Então, aí, Edson e José Mário, mais uma lista de variedades comprovadas para a gente testar com os nossos produtores. Então, nós temos uma gama aí de mais ou menos umas 15 variedades, né? E entre elas... Tem uma pessoa participando da live, ele não falou em Cabaceira, ele falando do plantio direto, ele não é da área, falou assim, rapaz, aqui o pessoal passa o trator e se sobrar ainda o resto de vegetais, ainda queima ainda. Imagine só, para ele que está assistindo, é a novidade, entendeu? Que bom. Outro dia eu fui até o como é que é? Jordão, como é que é? Jordão, próximo aí de Cabaceira. Então, eu fui montado, eu gosto de andar muito de burro, né? Eu ando ali com o Cardoso de Muritiba, que você deve conhecer, da IBDA, né? Eu sou amigão dele e a gente viaja muito de burro aí, dando umas voltas de burro por aí. E há questão de uns 20 dias, eu fui para o Jordão e na volta, um rapaz, já quase 7 horas da noite, ele estava com uma moto, a gente estava nos 4 burros, ele ficou atrás da gente. Dali a pouco ele gritou assim, quem está nesse burro claro aí, nesse burro creme, é o professor Marcão? Daí gritamos, é o professor Marcão. Aí ele encostou do meu lado, isso não tem preço que pague isso. Não tem preço que pague isso. Ele falou assim, professor, eu fiz um curso de tratorista com o senhor e o senhor mostrou plantio direto para mim. Eu já passei a fazer um monte de coisas que o senhor me ensinou naquele curso, e ele falou assim, o senhor mudou a minha vida. Gente, eu não mudei a vida de ninguém, ele que ouviu e acreditou e quis fazer a diferença. Ele falou assim, venha conhecer a minha propriedade, o senhor não sabe quantas coisas eu melhorei por causa daqueles 3 dias. Não foi por causa de mim, é porque ele queria que mudasse. Lógico que a gente acende a luz, né? Então, olha aí, você está falando aí que tem um produtor de Paraguaçu, né? Cabaceira aí. De Cabaceiras, acreditem nisso. Isso foi para mim, já pensou eu andando de burro, numa diversão, o rapaz pega e me acompanhou quase uns 20 minutos conversando, contando o que ele estava fazendo, que ele estava guardando toda a palha que sobrava, que ele colocava de volta, né? E esses dias eu estava conversando com o Jaime Assanhasso, que era um pesquisador da Embrapa, e ele me ensinou uma coisa que eu não sabia o nome disso, mas é um sistema milenar onde você guarda os animais, né? Você aduba os animais, você põe uma alta taxa de animal que ele mesmo aduba e fertiliza o solo com a urina, e aí a gente não precisa usar adubação. É uma outra coisa. E agora está me faltando o nome desse sistema. É um sistema milenar. Falou, poxa vida, olha que coisa legal. E o Jaime, a gente conversou isso sexta-feira passada, rapidamente. Poxa, depois eu vou lembrar. Mas vamos lá para frente. Olha aí, mais uma lista de variedades e variedades que têm ciclos diferentes, hábitos diferentes de crescimento, mais produtividades altas. Aí são todas elas a gente pode usar. Próximo. Em plantio direto, né? Isso que é importante. Vamos lá, próximo. Cultivares de mandioca, próximo. Território do Recôncavo, próximo. As variedades melhoradas de mandioca são consideradas um dos principais componentes do sistema de produção, porque contribui, isso aqui é importante, contribui com incrementos significativos na produtividade, sem implicar em custos adicionais. Se o produtor tiver 2 ou 3 variedades de mandioca adequada para o solo dele, para o clima dele, e ele fizer uma produção de maniva de qualidade, ele vai produzir 20 toneladas. Ele vai produzir 15 toneladas. Você pode ter certeza disso. Então, trabalhar as variedades adequadas para cada região, né? Não vá buscar lá no confins do Judas uma variedade, aqui produz bem, depois chega para a gente e não produz. Então, a gente precisa testar. Próximo.
Aí, então, ó, tem um inventário, isso daí é disponível, né? Uma circular técnica da Embrapa 107, é o inventário das variedades de mandiocas lançadas pela Embrapa. Próximo. Então, olha aí, fala o nome da variedade, para qual território que ela é, para qual bioma, né? Caatinga, e eu deixei a última aí, é Mata Atlântica, tá vendo? E ele vai falar assim, ó, região dos tabuleiros costeiros. Então dá para a gente selecionar variedades de mandiocas desse lançamento, desse inventário, tá ok? Próximo. E aqui, ó, características dela. Então esse material está disponível online na Embrapa e que dá para a gente selecionar. Mas as que eu já falei atrás estão aí dentro e que servem para a gente também. Aqui é só para falar que se a gente precisar de uma referência, né, a gente pode... porque, assim, às vezes a gente tem uma variedade que está lançada para tabuleiros costeiros, mas ela foi testada em Sergipe e não foi testada aqui. Então, não tem o pedido de extensão, são coisas diferentes, que eu vou falar isso mais à frente. Próximo. Aí, o Vanderlei, meu amigo melhorista lá da Embrapa, ele me fez a cortesia de enviar essa listagem mais recente, né? Aí, as cultivares que foram lançadas pelo Centro Nacional, que é a Embrapa Mandioca daqui, né? E para que ela serve? Indústria mesmo. Vocês estão vendo aí, ó, Quiriris é uma variedade que serve tanto para comer como para a indústria, produzir farinha. Né? Por quê? Porque ela tem baixa concentração do ácido, né? Então a gente pode. Não é tão gostosa como as outras, né? Especificamente. Então aqui, ó, tem uma listinha, próximo. Tem uma lista aí de variedades de mesa e variedades de indústria que são importantes, né? Vocês sabem muito bem, claro, muito mais do que eu não tenho conhecimento sobre isso, mas os aipins também. Sabendo a forma de como produz farinha também, né? Então, e o último lançamento, olha que legal aí, a CS101 não é para nossa região, a lá de baixo, ela não é para nossa região, ela é para o centro-oeste e para o sul do país, mas a BRS Novo Horizonte é uma variedade lançada para o recôncavo da Bahia. E nós queremos divulgar esse material, porque é do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, mas numa parceria que vocês vão ver aí, que é com a parceria com... Nós participamos também. Próximo. Vamos ver se eu acelero um pouco aqui. Próximo. Aí, nessa parceria, sobe um pouco, volta, nós fizemos o pedido de extensão há uma questão de 2 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, da recomendação das variedades de mandioca Formosa e Quiriris. Então, elas estão comprovadas que elas vão bem na nossa região e nós fizemos o pedido de extensão. Esse trabalho é capitaneado pelo Éder, que é o outro melhorista de mandioca, e que tem feito um trabalho bem legal, junto com a Amido, a Bahia Amido, né, que agora não existe mais nada disso, foi vendido, mas tudo bem. O trabalho foi feito em parceria entre nós, a Bahia Amido, e a Embrapa. Próximo. E aí, os resultados dela, olha que legal. Nós temos lá BRS Formosa, Cigana Preta, Cigana Preta é outra variedade fenomenal. O trabalho que o Edson fez no plantio direto com a Kelly, o primeiro trabalho de levantamento que ele fez, se eu não me engano, foi com a Cigana Preta. Uma variedade muito boa para a gente já plantada. Então, é só, mulatinha, a gente já usa... Hã? A gente fez 2 trabalhos, um com a cigana e outro com a cria menino, que a gente levou para Foz do Iguaçu. Foi, isso mesmo. Olha aí, nem lembrei desses trabalhos aqui. Então, Cigana Preta também é uma variedade muito jóia, né? E aí a gente tem a Cigana Preta. Quem que é a outra? Corrente, Eucalipto e a C90. Então, tem umas variedades que não são nossas comumente, né? Mas aí esse trabalho foi feito. Olha lá que interessante, ó. Resultados do potencial produtivo da BRS Formosa. 15 ensaios regionais de produção. Foram feitos 15 ensaios. E aí a gente vê em produtividade de raízes que a BRS Formosa, ela está no mais alto, né?
lá, a primeiro do cantinho aqui, o primeiro gráfico do cantinho, ela produz bastante, aqui, ó, da esquerda, ela produz bastante e ela tem o quê? Uma constância de produção. Se você pegar a corrente, olha lá, ela produz, a variabilidade entre o máximo e mínimo dela é muito grande, mas a Formosa, não, ela tem uma estabilidade de produção. Então, Formosa e Cigana Preta, aqui duas variedades que nós testamos, mas a Embrapa pediu, nesse trabalho conjunto, pediu a extensão da Formosa. Mas aí, Cigana Preta, também uma variedade que a gente pode utilizar. Próximo. Aí a Quiriris, o resultado da Quiriris, de novo, ela bate todas as outras, né? E a gente tem ela também batendo todas, e daí a gente pediu em 16 ensaios regionais, fez o pedido de extensão para o Ministério da Agricultura, então elas estão recomendadas aqui para a região de Laje, mas como a gente está próximo, também dá para ousar recomendá-las. Então, mas resultados aí dessas duas. E a próxima? Então, as características agronômicas de cada um, depois vocês olham, essa apresentação pode ser disponibilizada, todo o material que está aí, quem tem dono está citado, mas isso aí não tem nenhum material que está aí apresentado que a gente não tenha participado. Então, depois vocês olhem isso, eu não vou perder tempo com isso, vamos para frente, próximo. Aí, o lançamento da BRS Novo Horizonte, a nova variedade de mandioca para uso industrial. Então, de novo, toda essa parceria, próximo. E ela é a campeã, olha aí. Ela tem raízes, alta produtividade de raiz e amido, então ela tem um percentual até um pouco mais alto de amido, né? Há uma tendência nossa de produzir não só mandioca para fazer farinha, mas também para o amido. Então, ela tem esse potencial. Alta taxa de multiplicação, você vê o rapaz em pé aí, olha o tamanho da manaíba dela, né? Então, alta taxa de multiplicação é isso. Em 1 hectare de maniva da Novo Horizonte, com certeza a gente faz 5, 6, 7 hectares de área plantada, de manaíba, né? Olha o tamanho dessas hastes, olha a característica das raízes, né? Polpa branca, boa cobertura do solo. Então, ela cobre rapidamente o solo, ela tem uma arquitetura legal e, portanto, eu tenho menor problema com impacto das chuvas, com erosão, e eu tenho uma menor, eu diminuo a quantidade de capinas a serem feitas, ok? Tá ok. E amido de alta qualidade, ele tem um amido diferenciado, um pouco melhor, tá ok? E aí, nós estamos fazendo, o Danilo está aí participando, aí. O Danilo é um aluno nosso, né, um colega nosso, e aí nós estamos trabalhando bastante com ela. E, teoricamente, a gente é o pai, né? Vamos para o próximo. BRS Novo Horizonte é a última da lista dos 15 aí, tá ok? Olha os resultados dela aí. Não vou perder muito tempo com isso, que eu não estou nem enxergando, mas a produtividade de amido é sempre alta, e aqui a gente tem uma comparação com outras, né? Se alguém que está enxergando melhor puder ler, eu não estou enxergando direito o nome das variedades. Aqui, já achei. E a C90, BRS Formosa, verdinha também, que a gente já trabalhou com ela, corrente Cigana Preta, né? Então, matéria seca, olha lá, o percentual de matéria seca, que é o que é importante para quem vai fazer farinha, né? E depois o rendimento, a porcentagem de amido, uma comparativa com a outra. Mas em termos de produtividade de raiz, a BRS Novo Horizonte bateu todas, então era lançamento. Ela foi lançada como uma variedade, não é um pedido de extensão, é lançada como uma variedade. Esse trabalho começou com a antiga pesquisadora daqui, que é a Vânia Fukuda, e o Éder deu continuidade e saiu esse resultado aí maravilhoso. Então, BRS Novo Horizonte é uma variedade muito boa para a gente. Nós podemos utilizar. Próximo.
E aí, a minha ideia, tem duas coisas que eu quero propor, que a minha proposta é que a gente volta a trabalhar com a Ascov. Primeiro é esse projeto piloto com mecanização agrícola com mínimo de tecnologia. E o segundo é fazer isso daí, ó, é testar variedades diferentes. Testar variedades diferentes em polos onde tem produtores de variedades, para a gente selecionar as melhores variedades. Olha aí, cada quadradinho é uma variedade, né? E a gente vai selecionar quem cobre mais o solo, quem fecha mais, quem produz mais raiz. Essa é a segunda proposta de trabalhar. Eu conversei com o Éder e com o Vanderlei, os dois pesquisadores do melhoramento, e a gente quer fazer uma disseminação dessas variedades que estão aqui selecionadas, principalmente da BRS Novo Horizonte. A gente quer fazer um trabalho de extensão para que ela se torne conhecida, porque hoje ela é uma variedade ponta de linha. Então, fazer isso daí, ó, plantar várias variedades, como eu faço aqui na UFRB, plantar lá no produtor rural. Próximo. Aí, é o trabalho feito lá que eu falei para vocês, daquele plantio lá, das primeiras fotos com o trabalho da Gláucia, e aqui a gente fazendo o plantio mecanizado. Olha lá, é uma máquina, vão 2 pessoas sentadas, a gente seleciona a maniva e ela abre o suco, deposita o adubo, deposita a semente e fecha o suco. A gente ganha muito, uma máquina dessa faz uma tarefa em 1 hora e pouquinho. Próximo. Então, as plantadoras, né? Aí é um outro trabalho. É o mesmo trabalho, ó, você vê que ficam as linhas, ele já faz o murunduzinho, já chega a terra na planta, né? Isso para o sistema convencional. O plantio direto já está lá atrás, e para mim a gente pararia de fazer plantio convencional para fazer o direto. Mas eu sei que a mudança demora, mas a gente precisa fazer o trabalho de formiguinha. Próximo. Nós temos uma plantadora de plantio direto, do convênio nosso com a Embrapa. Então a gente tem acesso a ela para fazer alguns trabalhos. Aí as minhas filhas, a Maria Luísa e Maria Antônia, avaliando o quê? A uniformidade da distribuição de manivas, tanto na entrelinha como na linha, né? E que isso nos resulta no estande de plantas. O maior problema hoje da baixa produtividade, um dos maiores problemas da baixa produtividade é que nós não temos plantas o suficiente por hectare para aumentar a produtividade. Por que nós não temos plantas? Porque a gente seleciona muito mal as nossas manivas. A gente não planta maniva para colher semente, a gente planta mandioca, colhe a raiz e o que sobrou a gente vai plantar. A gente precisa trabalhar para produzir uma semente de qualidade. A gente precisa fazer manejo de solo, precisa fazer adubação para a planta dar resposta. Então aí, ó, depois daquele plantio, as plantas já emergidas com 15, 20 dias, e a gente foi visitar a área, e aí, fazendo uma revisão, se distribuiu bem a máquina. A máquina distribui bem, é só regular. Já pensou? A gente não passa a ter uniformidade, isso que a gente precisa. A Antônia pediu para que eu tirasse essa foto, porque estava aparecendo o cofrinho dela, eu fiquei tirando sarro com ela. Vou botar uma foto que está aparecendo o seu cofrinho aí. São essas 2 criaturas maravilhosas da minha vida aí. Próximo. Aí já é um trabalho feito com o pessoal de Maragogipe, aqui mesmo na universidade, demonstrando um grupo de 30 ou 40 mulheres. Foi muito legal isso, foi uma experiência. E eu preparei uma área específica, a gente plantou e conduziu esse trabalho aqui na casa, numa área de um morador do morador de dentro da UFRB, e nós conduzimos esse trabalho próximo, e elas estão aí verificando, poxa, a máquina distribui semente, distribui adubo, né, faz tudo, corta maniva e assim vai. Então, próximo.